Capítulo 10. A lâmina que nasceu das sombras. O esconderijo dos contrabandistas finalmente estava em silêncio. A poeira ainda flutuava pelo ar enquanto os últimos ecos da batalha desapareciam entre as paredes de pedra. Corpos espalhados pelo chão, barris destruídos e caixas abertas contavam a história da violência que havia acabado de acontecer. No centro daquele caos, um homem magro, de roupas sujas de tinta e mãos acorrentadas, respirava aliviado. O artista. Kildren foi quem se aproximou primeiro. Com um golpe preciso de espada, rompeu as correntes que prendiam seus pulsos. O homem massageou as mãos por alguns segundos, respirando fundo como quem finalmente sentia o peso da liberdade desaparecer. Eu achei que fosse morrer aqui. Ninguém respondeu. Lucien já estava ajoelhado ao lado de um baú arrombado. Vesper verificava se todos estavam bem. Aizen observava o ambiente procurando qualquer objeto de valor que ainda não tivesse sido saqueado. Extreminus, ainda em sua forma de sapo, apenas encarava o antigo prisioneiro. O artista então abriu um sorriso. Muito obrigado. Fez uma pequena reverência. Virou-se para ir embora, mas parou. Coçou a cabeça. Olhou novamente para Kildren. Você não teria uma moedinha de ouro? Kildren piscou. Para quê? Comprar cerveja no caminho. Silêncio. O pequeno gnomo respirou fundo. Depois lentamente ergueu a cabeça. O artista deu um passo para trás. Kildren apontou o dedo para a saída. Você acabou de ser libertado da escravidão. Outro passo. E a primeira coisa que você faz? Mais um. É pedir dinheiro? O homem começou a sorrir de nervoso. Eu só pensei que... Kildren deu um passo à frente. Corre. O artista não discutiu. Virou-se e saiu praticamente correndo da caverna. Quando já estava distante, resolveu olhar para trás. Talvez para agradecer mais uma vez. Talvez para gravar o rosto de seus salvadores. O que encontrou foi Aizen parado, completamente sério, erguendo lentamente o dedo do meio em sua direção. O artista ficou alguns segundos encarando. Depois decidiu continuar correndo. Extreminus apenas soltou, carai! Nem o monge parecia saber explicar aquilo. Depois de recolherem tudo o que havia de útil naquele esconderijo, o grupo finalmente deixou o local. Lucien caminhava massageando as próprias mãos. Acho que nunca usei tanta gazua em um único dia. Ele balançava os dedos doloridos. Se aparecer mais um cadeado na minha frente, eu começo a chorar. Kildren deu uma risada. Mas abriu todos. Claro que abri. Só perdi a sensibilidade dos dedos no processo. Com as mochilas muito mais pesadas do que antes, seguiram viagem. O objetivo era voltar até a antiga fortaleza Goblin. Talvez ali existisse alguma pista sobre a entrada para Underdark que Aizen acreditava existir. O caminho era tranquilo, até chegarem a uma enorme ponte de pedra. Vesper foi a primeira a erguer a mão. Esperem. Todos se abaixaram. Lá embaixo, soldados da Flaming Fist cercavam um pequeno grupo de guerreiros Githyanki. O clima estava tenso. Ninguém parecia disposto a ceder. Antes que qualquer um dos aventureiros pudesse entender o motivo da discussão, uma sombra gigantesca cobriu o céu. O rugido fez a própria ponte tremer. Um dragão vermelho, enorme, majestoso, terrível. Montado sobre ele, um guerreiro de armadura prateada observava tudo com absoluta frieza. O dragão sequer diminuiu a velocidade. Abriu a boca. Uma torrente colossal de fogo atravessou o campo. Os soldados da Flaming Fist sequer tiveram tempo de reagir. Foram consumidos pelas chamas. Em segundos, não restava ninguém vivo. O dragão pousou lentamente. Suas garras esmagavam pedras como se fossem gravetos. O guerreiro desceu de suas costas. Mesmo parado, transmitia uma presença esmagadora. Após alguns minutos de conversa com os demais Githyankis, o grupo decidiu se aproximar. Não fazia sentido continuar escondido. Desceram pela lateral da ponte. Assim que surgiram, uma espada prateada enorme foi apontada diretamente para o pescoço de Kildren. O pequeno gnomo congelou. O guerreiro que segurava aquela espada era gigantesco. Olhos dourados, postura impecável, armadura reluzente, Kitterak Voss, general dos Githyankis. Sua voz parecia cortar o ar. Dê-me um motivo. A espada aproximou-se ainda mais do pescoço de Kildren. Para eu não matar vocês aqui mesmo. Nenhum dos outros ousou mover um músculo. Kildren respirou fundo, engoliu seco. Depois sorriu. Seu velho charme de bardo entrou em ação. Nós acabamos de chegar. Ouvimos o barulho. Ficamos curiosos. Só isso. O general permaneceu imóvel, observando, analisando. Os segundos pareciam horas. Então, a espada baixou. Acredito em você.
Todos respiraram discretamente. Voss continuou. Explicou que procurava um artefato extremamente importante, algo que jamais deveria cair em mãos erradas. Nenhum deles sabia, ou fingia não saber, que exatamente aquele artefato descansava na mochila de Vesper. Ela manteve o rosto completamente neutro. Kildren também. Os dois entenderam imediatamente do que ele falava. Mas nenhum deles entregaria aquilo. Nunca vimos esse artefato. Mentiu Kildren. Voss o encarou por mais alguns segundos. Depois respondeu. Então irão procurar por ele. Agora trabalham para os Githyanks. Ninguém respondeu. O general voltou a montar no dragão. Com um único bater de asas, desapareceu entre as nuvens. Mas os outros guerreiros continuaram ali, observando, silêncio. Um deles respirou fundo. Parecia prestes a dizer alguma coisa. Nunca conseguiu. Crack! Uma enorme estaca de gelo atravessou seu crânio. O corpo caiu morto antes mesmo de tocar o chão. Todos olharam para Aizen. O mago ainda mantinha a mão estendida. Fumaça gelada saía de seus dedos. Nem mesmo seus companheiros entenderam. Os Githyanks entenderam. Sacaram as espadas. A batalha começou. Foi uma luta brutal. Os Githyanks eram disciplinados. Cada golpe parecia treinado durante décadas. Um deles avançou sobre Kildren com uma espada longa. O pequeno bardo mal conseguiu bloquear. Foi empurrado para trás vários metros. Outro surgiu tentando acertá-lo pelas costas. Lucien apareceu deslizando entre as plantas. Suas duas espadas curtas cruzaram o ataque inimigo. Faíscas voaram. "Presta atenção!" gritou o ladino. Kildren só tentando. Enquanto isso, Vesper enfrentava duas guerreiras ao mesmo tempo. Cada choque de espadas fazia seus braços vibrarem. Ela girava, bloqueava, revidava. Conseguiu derrubar uma delas com um chute, mas a segunda quase atravessou sua armadura. Aizen ergueu o cajado. Uma sequência de projéteis de gelo obrigou a guerreira a recuar. Extrêminos, em sua forma de sapo, aproveitou a distração. Saltou diretamente no rosto da inimiga. Cuspiu veneno em seus olhos. "Carai!" A guerreira gritou de dor. Vesper não desperdiçou a abertura. Sua espada atravessou o peito da adversária. Pouco depois, o último Githyank caiu. O silêncio voltou. Lucien limpava o sangue das lâminas. Kildren respirava ofegante. Vesper olhou diretamente para Aizen. Era realmente necessário matar aquele primeiro? O mago respondeu sem qualquer emoção. Eles mataram todos os soldados da Flaming Fist sem pensar duas vezes. Teriam feito o mesmo conosco. Ninguém respondeu. Por mais dura que fosse, a lógica fazia sentido. Depois de alguns segundos, Aizen completou. Talvez agora eles nos procurem. Talvez. Mas isso já aconteceria de qualquer forma. O grupo voltou pelo mesmo caminho. Passaram novamente pela Vila Goblin, a mesma onde haviam libertado barcos, a mesma onde conheceram os lendários Três Paulinhos. Enquanto caminhavam, Vesper resolveu provocar Kildren. Puxava seu cabelo repetidamente. O gnomo reclamava sem parar. "Para! Você vai me deixar careca! Relaxa! Você já é baixinho, precisa de alguma desvantagem a menos." Kildren bufou. Tentou revidar. Vesper desviou rindo. Foi então que seu ombro esbarrou em um velho balde apoiado sobre um poço. O balde caiu. Todos ouviram o barulho. Mas ele demorou. Demorou muito. Até finalmente ecoar lá embaixo. Vesper se aproximou. Franziu a testa. Não é um poço comum. Aizen conjurou um pequeno feixe de luz. A esfera desceu lentamente, muito abaixo. Revelou uma enorme caverna. Lucien sorriu, nem perguntou. Cortou a corda do balde. Amarrou-a na cintura. Eu primeiro. E desapareceu na escuridão. Os outros fizeram o mesmo. Extrêminos, ainda como sapo, simplesmente pulou! Aizen conseguiu pegá-lo no ar antes que atingisse o chão. "Carai", resmungou o monge. Vesper acendeu uma tocha. A chama iluminou. Teias, centenas delas, talvez milhares, cobriam paredes, teto e chão. Era impossível caminhar sem sentir fios grudando nas botas. Lucien virou apenas por um instante para conferir se todos haviam descido. Foi então que ouviu um ruído atrás de si. Um estalo. Um chiado. Seu corpo reagiu antes da mente. Girou, saltou para o lado. No exato instante em que enormes garras atravessaram o espaço onde sua cabeça estivera. O monstro era horrível. Um corpo humanoide deformado. Pele escura, 8 olhos brilhando na escuridão. Mandíbulas enormes, pernas lembrando as de uma aranha. Um Ettercap. Uma criatura que Lucien acreditava existir apenas nas histórias. Agora ela tentava arrancar sua cabeça. Kildren foi o primeiro a agir. Sua espada cortou um dos braços da criatura. Aizen avançou logo atrás, sem tempo para magia. Girou o cajado. A madeira reforçada acertou a cabeça do monstro com violência. Extremino saltou, cuspiu veneno diretamente nos olhos da criatura. Ela urrou.
Vesper terminou o serviço, um único golpe. A cabeça do Ettercap rolou pelo chão. Silêncio. Só por alguns segundos, porque logo dezenas de aranhas gigantes surgiram entre as teias. Depois outra, depois mais uma. E mais Ettercaps. A batalha transformou toda a caverna em um verdadeiro inferno. As aranhas desapareciam, teleportavam entre as sombras, apareciam atrás do grupo, atacavam, sumiam novamente. Lucien praticamente dançava entre presas e patas. Kildren protegia seus aliados sempre que podia. Aizen lançava magia após magia. Vesper abria caminho no meio daquela infestação. Depois de longos minutos, encontraram uma formação rochosa que levava até uma área mais elevada da caverna. Subiram. E então, ela apareceu. Muito maior que todas as outras. Seu corpo inteiro possuía um brilho azul sobrenatural. Olhos vermelhos, mandíbulas enormes. As próprias teias pareciam pulsar ao redor dela. Até Extreminus ficou em silêncio. Nunca tinha visto algo parecido. Não houve tempo para comentários. A monstruosa aranha atacou imediatamente. Vesper ergueu sua espada, mas uma grossa teia envolveu a lâmina. Num único puxão, a espada escapou de suas mãos. Girou pelo ar e desapareceu em um abismo sem fundo. Vesper congelou. Seu coração afundou junto com a arma. Aquela espada estivera com ela desde o início. Seu companheiro de batalha, sua segurança, seu símbolo. A aranha avançou novamente. Aizen reagiu antes. Uma espessa cortina de fumaça cobriu Vesper. A criatura perdeu sua posição. Ela conseguiu escapar. Enquanto isso, Lucien e Kildren enfrentavam dezenas de aranhas menores. Espadas, flechas, bestas, corpos caíam sem parar. Mas Vesper já não ouvia mais nada. A batalha desapareceu. Uma voz antiga ecoou dentro de sua mente. A mesma voz com quem fizera seu misterioso pacto. Primeiro veio uma risada. Depois, a compreensão. Ela nunca estivera ligada àquela espada. A arma jamais fora a origem daquele poder. Era apenas um recipiente. A verdadeira ligação sempre estivera nela. Seu braço direito começou a tremer. Uma aura púrpura surgiu lentamente. A energia percorreu seus dedos, subiu pelo antebraço. Seu corpo inteiro estremeceu, como se algo estivesse despertando. Então, o cabo de uma espada surgiu em sua mão. Não foi retirado de lugar algum. Foi criado. A própria energia tomou forma. Pouco a pouco, a lâmina nasceu diante de seus olhos, escura, elegante, envolta por um brilho violeta, uma arma impossível. Enquanto seus companheiros ainda lutavam desesperadamente, Vesper avançou. Nenhum deles viu. Ela simplesmente apareceu entre as criaturas. Cada golpe atravessava patas, carapaças, corpos, como se fossem feitos de papel. Aranhas caíam aos montes. Ettercaps eram partidos ao meio. Extreminus finalmente olhou. Seus enormes olhos de sapo quase saltaram para fora. Carai, que é aquilo? Só restava a mãe. Num último esforço, a gigantesca criatura teleportou diretamente para trás de Aizen. As mandíbulas já se fechavam. Thunk! Uma flecha atravessou uma de suas patas. Clack! Um virote acertou a outra. Lucien, Kildren. A criatura perdeu o equilíbrio. Caiu. Aizen imediatamente criou um longo caminho de gelo. Deslizou para longe. Logo em seguida, congelou completamente o chão. A enorme aranha tentou levantar. Suas patas apenas escorregavam, presa, imóvel. Vesper correu. Saltou. Seu grito ecoou por toda a caverna. A espada violeta desceu com força devastadora. A cabeça da monstruosa criatura foi aberta ao meio. Silêncio. Finalmente, nenhuma aranha restava viva. Os quatro simplesmente se deixaram cair no chão, exaustos, cobertos de sangue, respirando com dificuldade. Kildren olhava apenas para a nova espada. Vesper, o quê? É isso? Ela contou tudo, explicou como a antiga arma desaparecera, como ouvir a voz, como aquela nova lâmina havia simplesmente surgido em suas mãos. Todos permaneceram em silêncio. Foi Extreminus quem falou por último. O velho monge conhecia aquele tipo de poder. Já tinha visto pessoas aceitarem a influência de entidades muito além da compreensão mortal. Poucas terminavam bem. Seu olhar encontrou o de Vesper. Não havia julgamento, apenas preocupação. Naquele momento, cercados pelos corpos de aracnídeos gigantes, os heróis descansavam. Tinham sobrevivido a mais uma batalha, mas agora carregavam consigo uma nova pergunta. Aquela espada havia salvado Vesper? Ou seria o primeiro passo para algo muito mais perigoso?